Êxodo 3, 1 a 14. O verso 1 diz assim, versículo 1. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que esta sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora, eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a palavra de que eu sou quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E é isto que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Amém? Mas para a gente entender o ambiente e o contexto desse texto que nós acabamos de ler, eu acho que vale a pena voltar um pouco e lembrar que Deus tinha feito uma promessa a Abraão. Os irmãos lembram a promessa que Deus fez a Abraão? Que a partir dele Deus faria uma grande nação. Deus cumpre essa promessa ao longo da história. Deus cumpre essa promessa quando Abraão tem um filho, Isaque, e o seu filho tem outro filho que vai ser conhecido como Israel. E a história conta que Israel teve vários outros filhos, entre eles José. A gente conhece a história de José, um jovem que recebeu da parte de Deus um dom de discernimento de sonho. Então, José sonhava e ele conseguia discernir aquilo que o sonho estava falando, o que o sonho significava. Em um dado momento ali com seus irmãos, José tem um sonho onde ele vai tirar trigo com os irmãos e José junta o fecho de trigo junto com seus irmãos e José vê todos os fechos dos irmãos, vê o seu, e o texto nos diz que os feixes dos irmãos de José se prostra diante do fecho de José e apenas o de José permanece em pé. José conta esse sonho para seus irmãos, conta para seu pai. E os irmãos não gostam disso porque os irmãos logo entendem o significado, dizendo que em algum momento da vida os irmãos de José iriam se prostrar a ele. José ainda tem outro sonho. E no outro sonho de José, ele vê o sol e a lua se prostrando também a ele. E que certamente seria o pai e a mãe dele. Os irmãos ficam com raiva por causa dessa situação toda e buscam matar, tirar a vida de José. Isso não acontece pela providência de Deus, mas José é vendido como escravo para o Egito. Lá no Egito, Deus abençoa a vida de José, os irmãos conhecem a história, e José se torna o segundo homem do Egito.
José se torna o governador do Egito. Os irmãos também conhecem a história dos 7 anos de vacas magras, 7 anos de vacas gordas, a partir do sonho que o faraó teve. Então José interpreta o sonho, enquanto os 7 anos de fartura está em todas as terras, José está estocando coisa no Egito. Quando os 7 anos de escassez chega, somente o Egito tem comida, somente o Egito tem alimento. Todas as nações começam a vir ao Egito em busca de alimento. Inclusive, a família de José, que não vieram para o Egito com ele, vem também em busca de alimento. José então se revela a eles. Eles percebem que José está vivo e José traz sua família toda para morar ali. Mas o tempo passa, o faraó que colocou José no poder morre, José também morre. E o novo rei que está governando o Egito, ele percebe que o povo israelitas, eles estão multiplicando na terra, muitos homens estão crescendo ali, está se tornando um povo forte. Ele fica com medo que as nações vizinhas ao Egito invadam o Egito e o povo israelita ajude a esse povo na invasão. Então, o rei decide subjugar aquele povo. Os irmãos conhecem a história. E ele decide colocar trabalho braçal para aquele povo e aquele povo começa a sofrer o trabalho de fazer tijolos e outras coisas. Aquele povo começa a sofrer. E uma das sacadas que o rei tem é de matar os meninos também. Porque aqueles meninos iriam crescer e iriam se tornar guerreiros. Então ele diz, olha, vamos matar também as crianças. Mata os meninos. Mas nesse processo de matar o menino, uma hebreia, ela não mata seu filho. A gente conhece a história. Coloca no cesto, o cesto vai acabar parando próximo da filha do rei que está governando o Egito. Moisés cresce ali no Egito e aprende todas as coisas. Mas em um dado momento, Moisés, ele vê um povo, um homem hebreu, lutando, brigando com um homem dali do Egito mesmo. Ele entra naquela briga e Moisés acaba matando aquele egípcio. Ele percebe que a coisa não vai ficar boa para ele, então ele foge. Ele foge para outro lugar, chamado a terra de Midian, e é nessa terra, então, que Moisés refaz a sua vida. Lá em Midian, Moisés encontra o que vai ser o seu sogro, né, Jetro. Jetro dá uma das filhas a Moisés. Moisés, então, inicia a sua nova vida. Deus dá, vamos dizer assim, uma nova oportunidade a Moisés. E Moisés tem uma nova oportunidade de seguir a sua vida. E muitos anos passaram, meus irmãos, da saída de Moisés do Egito até a terra de Midian, e essa cena que nós acabamos de ver aqui. Uma leitura rápida, talvez a gente pense que foi coisa de semanas, mas foi questão de anos que se passaram. Moisés, então, está com a sua vida normalizada, está com sua família, já tem um filho, está cuidando, pastoreando as ovelhas do seu sogro, do pai da sua esposa. E em um dado momento que Moisés está pastoreando, o texto diz que num lado diferente do que geralmente ele levava as ovelhas do seu sogro, Deus então aparece para Moisés nesse texto que nós acabamos de ler. Então os irmãos já estão bem ambientados com o contexto. Eu gostaria então de entrar no texto, na exposição dele. O tema da nossa mensagem é um chamado e uma missão. Então o texto que nós acabamos de ler, no versículo 1, diz o seguinte: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Então, como eu falei aos irmãos, a vida de Moisés estava tranquila. Não tinha nada de diferente, nada demais. Era mais um dia na vida de Moisés, onde ele se levanta e sai para trabalhar. Como eu disse aos irmãos, ele tinha aquele histórico de ter matado um egípcio, mas Deus deu uma nova chance a ele, ele está em uma nova vida, está vivendo a sua vida normalmente. E o texto do versículo 1 nos fala sobre essa rotina de Moisés, de cuidar de ovelhas. Talvez Moisés não estava preparado para aquilo que iria vir a partir do versículo 2. Talvez ele não esperava. Talvez eu lendo o texto, meditando em casa, pensando, talvez o fato de Moisés ter entrado em uma luta de um hebreu contra um egípcio fala um pouco do quanto ele amava o seu povo
Mas me parece que depois de tantos anos se passado, Moisés em uma nova vida, a coisa não estava mais esperançosa, talvez, na vida dele, de uma libertação do povo. Que a gente vê ele vivendo a sua vida natural, como nós acabamos de ler no verso 1. Talvez ele não esperava o que estava prestes a acontecer com ele no versículo 2. E o texto diz assim, no verso 2: Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saiu do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Meus irmãos, veja, não há nada de estranho aqui em uma sarça pegar fogo. Uma sarça seria uma pequena árvore, geralmente cheia, e com o calor no deserto, essa árvore secava. E não era estranho essa sarça pegar fogo, não era estranho essa árvore pegar fogo, uma árvore seca. O que admira Moisés é que o tempo que o fogo está ali sobre a árvore, ela não era consumida. Esse é o ponto principal. A questão não era a sarça pegando fogo em si, mas era o fato dela não ser consumida. Os irmãos que gostam do interior, que gostam do mato, pelo menos eu gosto, e toda vez que eu vou para o interior, eu gosto de tocar fogo nas coisas lá, né? Eu gosto de pegar umas palhas. Meu cunhado já brinca comigo, quando eu estou lá, eu gosto de pegar umas palhas e tocar fogo, né? Anoiteceu, tem que ter um fogo no interior, senão não é passeio. E a gente sabe que se você pega uma palha muito seca, algo que a combustão está boa, você coloca fogo ali rapidamente, ele apaga. E o que estranhou Moisés é que Moisés estava vendo a sarça pegando fogo e ela não era consumida, o fogo não parava. E o texto que nós acabamos de ler fala isso, que ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio da sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Então, meus irmãos, aqui vai começar o que eu quero trazer para os irmãos como mensagem aqui. Deus agora vai convocar Moisés, vai chamar Moisés para uma missão. Deus vai dar uma missão. E que missão é essa? De fugitivo, de alguém que é fugitivo de uma terra, Deus agora vai chamar Moisés para ir nessa terra como um representante, como um embaixador de Deus nessa terra. Nós vamos ver isso, esse chamado de Moisés. Então, dos versos 1 a 6, a gente vai ver a convocação de Moisés e o eis-me aqui que ele apresenta a Deus. Então, versos 3 e 4 diz o seguinte: Moisés, diante da sarça, ele diz: que impressionante, pensou, por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus clamou: Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Eu tenho uma prática de ler o texto e ficar imaginando as coisas. Não sei se os irmãos lê o texto e fica neutro com o que você está vendo, né? Imaginando Moisés primeiro se admirando com aquela sarça, que o fogo está ali e ela não se dissolve. Ao mesmo tempo ele escuta uma voz lá de dentro que sabe o seu nome e que diz a ele: Moisés, Moisés. Os irmãos já pararam para imaginar você nessa cena, ouvindo a voz de Deus nitidamente chamando o seu nome? Moisés, Moisés, num deserto não tem nada, só você e as ovelhas que você está cuidando. De repente uma voz sai dali e diz: Moisés, Moisés. Alguns homens da Bíblia, meus irmãos, eles ouviram Deus chamar o seu próprio nome. Moisés tinha a convicção que aquele que falava com ele tinha poder. Aquele que estava no sobrenatural da chama de fogo era alguém que tinha poder. Talvez Moisés, sua mente estivesse talvez um pouco confusa do que estava acontecendo, mas ele sabia que o Senhor era quem estava falando com ele ali através daquela sarça. Ele teve essa convicção. Eu gostaria de perguntar aos irmãos, já no início dessa nossa mensagem, os irmãos têm convicção do chamado que Deus fez para cada um que está aqui? Cada irmão e irmã que está aqui tem convicção do chamado de Deus para você?
E o chamado que eu quero falar aqui não é o chamado especificamente de Moisés ainda, esse chamado de pregar, mas o chamado da salvação. Você que está aqui hoje, já é batizado em Cristo Jesus, já confessou publicamente a sua fé. Você tem convicção que você é salvo em Deus? O texto de Romanos vai dizer que os que Deus de antemão conheceu, Ele predestinou e Ele também chamou. E a minha pergunta para você que está aqui nessa noite é: você tem convicção do chamado de Deus? Meu ponto não é quanto tempo de igreja você tem. Se você tem 40, ou se você tem 1 ano de igreja, ou 6 meses de igreja. Minha pergunta é: isso arde no seu coração? Há uma convicção lá dentro do seu coração que, independente de sua família, que independente da igreja, Deus te chamou para Ele? Você faz parte daqueles que de antemão Ele conheceu e Ele chamou? Isso ferve no seu coração, o chamado de Deus, o chamado da salvação. Há no seu coração uma chama acesa que não se apaga, de que Deus te chamou para a salvação. Gostaria que os irmãos refletissem sobre isso. Moisés estava sendo chamado por Deus para algo específico. Eu gostaria de saber se você tem a convicção da sua salvação. Você tem convicção de que Deus de fato chamou para fazer parte da família dele? O texto continua aí no verso 5. O texto diz o seguinte: então disse Deus: não se aproxime, tire a sandália dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Então Moisés escuta aquela voz, se aproxima da sarça para ver o que é que está acontecendo, porque a sarça não é consumida. Escuta a voz, Moisés, ele decide então se aproximar de Deus. Ele decide se aproximar daquele sobrenatural que estava ali diante dele. Ele quer entender mais de perto o que aquilo está acontecendo. E meus irmãos, não há nada de santo nesse sentido no monte em si. Mais na frente o monte vai ficar conhecido. Mas a questão do monte ser santo, do lugar ser santo, é porque Deus estava ali. O fato de Deus estar ali falando com Moisés fazia com que aquela região fosse um lugar santo. E Deus então pede a Moisés: olha, tire a sandália dos seus pés, porque você agora está partindo para uma região que da forma que você está não vai dar certo. A gente poderia pensar em várias aplicações nisso aqui. Mas eu acho que uma aplicação rápida e direta para nós é que aqueles que decidem se aproximar de Deus devem entender que Deus é santo. Cada um de nós que decide se aproximar de Deus, que foi chamado para a salvação, que foi chamado para viver a vida em comunidade, que foi chamado para a obra de Deus, deve entender que o nosso Deus, ele é um Deus santo. E é essa a distinção, ou uma das distinções, entre Deus e os outros deuses da terra. Que o nosso Deus, ele é santo. Ele não se parece com nenhum outro. E ele nos convoca, então, a entender que estamos na relação desse Deus que é santo. Então ele diz: tire a sandália dos pés, pois o lugar que você se aproxima é um lugar santo. Ele nos convoca, então, a partir desse Deus que é santo, buscar essa santidade, buscar viver uma vida que de fato nos faça estar próximo de Deus, estar mais parecido com Deus, viver de fato essa vida de santidade. A gente pensa, pelo menos no Antigo Testamento, essa ideia de santidade é a ideia de algo que foi cortado, colocado à parte. É a palavra kadosh, é muito usada no Antigo Testamento. Fala de uma árvore, por exemplo, você corta o tronco dela e leva aquele tronco para um local, para uma obra específica. E a palavra que é usada geralmente para santidade no Antigo Testamento traz essa ideia de alguém que foi cortado, de algo que foi cortado e colocado à parte para um uso específico, para uma obra específica. Então o que eu entendo que Deus está dizendo a Moisés aqui é: você está se aproximando de mim, precisa entender que eu sou um Deus santo. Precisa tirar as sandálias dos seus pés para se aproximar daquele Deus que é santo. Então se você tem a convicção de que Deus te chamou, de que Deus te convocou para a salvação, você ouviu a voz do Senhor e a voz do Senhor rompeu a sua surdez,
Deus agora te chama a viver uma vida de santidade. Deus me chama a viver uma vida pura, uma vida de santidade. Uma vida daqueles que foram cortados e colocados à parte. Uma vida daqueles que foram cortados das coisas desse mundo, daquilo que nos afasta de Deus, do pecado desse mundo, e se aproximar de Deus, tirando tudo aquilo que atrapalha a nossa relação com Deus. E se tem algo que atrapalha a nossa relação com Deus, é o pecado. Ele nos afasta de Deus. O Novo Testamento vai chamar isso de entristecimento do Espírito de Deus. A gente entristece o Espírito de Deus com a nossa vida de pecado. E aí eu não consigo sondar nem saber a mente de ninguém que está aqui. Graças a Deus por isso. Nem os irmãos também conseguem saber a minha. Mas se uma coisa eu tenho convicção, é que nós precisamos viver uma vida em santidade. É que nós temos pecado que nos afasta da presença de Deus. É que nós temos algumas sandálias que precisamos tirar para de fato ter uma vida de comunhão com Deus, uma vida de aproximação desse Deus que é santo, desse Deus que se revela a nós, o sobrenatural. Então, como eu disse aos irmãos, a terra não era santa em si, mas a santidade era por causa daquele que estava ali. Assim como Moisés, nós devemos entender que o Deus o qual nós nos relacionamos é um Deus santo. Devemos tirar as sandálias de nossos pés e se aproximar dele. Sabemos o que nós devemos tirar das nossas vidas para de fato estarmos próximos de Deus. Cada um que está aqui sabe se de fato ouviu o chamado de Deus e foi atraído por Deus e o Espírito Santo habita dentro de nós. Cada um aqui sabe o que tem nos afastado de Deus. Você pode refletir, você vai logo encontrar o que é que tem te afastado de Deus e da presença de Deus. E fazer isso que nós estamos fazendo aqui, qualquer um faz. O ímpio faz isso. O ímpio vem na igreja, escuta a palavra, até gosta dos cânticos, dos louvores. Ele pode vir até aqui pregar, estudar o texto, estudar o contexto, estudar a história e pregar. Mas só vai se aproximar de Deus aqueles que decidirem tirar da vida aquilo que nos afasta dele. Então nós devemos buscar essa vida de santidade. Se fomos chamados por Deus, se temos esse chamado, temos essa convicção, devemos então buscar essa vida de santidade. O verso 6 diz o seguinte: disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Veja o efeito que aconteceu com Moisés. A princípio, ele está empolgado com aquilo que ele está vendo. O sobrenatural está na frente dele, a sarça está pegando fogo, não é consumida. Uma voz chama o nome dele. Ele, com toda a empolgação que ele está, decide se aproximar. Quando ele decide se aproximar, Deus para ele e diz: eu sou o Deus de seus pais. Então ele cobre o rosto para não ver Deus. O fato de não conhecer o Deus que nós nos relacionamos é que nos faz de forma emotiva se aproximar de Deus. Os irmãos lembram lá, agora me veio à mente a questão da arca, da aliança. Os irmãos lembram lá quando eles querem transportar a arca de um lugar para outro, e um homem chamado Uzá estão ali transportando a arca pende para cair. Os irmãos sabem que a Arca da Aliança representava a presença de Deus. Era na tauba da aliança que era colocado sangue para que Deus recebesse e fosse favorável ao povo. Eles estão transportando essa arca de um lugar para o outro. E nesse transporte, a arca pende e vai cair. Um homem chamado Uzá, com todo o desejo no seu coração de não ver a arca de Deus caindo, coloca a mão para não deixar a arca cair. O texto diz que ele é fulminado e morre na hora. E Deus tinha dito lá antes que a arca da aliança seria carregada em varas e nos ombros dos levitas. Ou seja, não é da forma que a gente pensa. A nossa relação com Deus não é como eu entendo Deus, mas é como Deus se revelou nas Escrituras. Se eu fui chamado, se eu ouvi a voz de Deus e Deus me convoca a viver essa vida em santidade, não sou eu quem dito as regras. Ele já ditou na palavra dele. Ele já disse, já está escrito lá como ele quer.
Então não é da forma que a gente quer. E Moisés percebe isso. Com toda a sua empolgação, ele se aproxima a Deus para ele e diz: eu sou o Deus dos seus pais. Então ele lembra o que Deus fez com os pais. E o texto diz que ele bota a mão no rosto para não ver o Deus que falava com ele. Ele teve noção de quem de fato estava ali falando com ele. Então nós somos chamados para viver essa nova vida, mas nós devemos entender que o Deus o qual nós nos relacionamos, ele é um Deus santo. Ele é um Deus tão puro de olhos, como diz o profeta, que não pode contemplar o mal. Ele é um Deus santo e Moisés estava experimentando isso na prática. Então, verso 6, quando Deus se apresenta: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O texto diz que então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Acho que esse é um ponto importante da mensagem. Quem é o Deus que nos chamou para a salvação e que nos deu uma missão? Vai ser o nosso desenvolvimento a partir daqui para frente da mensagem. A quem de fato nós servimos? Quem de fato é o Deus que nos chamou a estarmos aqui nessa noite reunidos? Será se é um Deus que a nossa mente criou? Será se foi um Deus que o meu pai me apresentou, mas é um Deus talvez um pouco desconfigurado? Ou ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Acho que a primeira coisa que nós devemos aprender é quem é o Deus que nós nos relacionamos. Porque senão a gente vai passar a vida toda vindo na igreja, fazendo obra, ajudando na igreja e servindo a um Deus que nós criamos a partir da nossa mente e a partir do nosso coração, ou a partir da nossa cultura, e não a partir do texto bíblico. E Moisés estava aprendendo isso. E o Deus que estava diante dele era o Deus que fez a promessa a Abraão. Era o Deus que estava cumprindo a sua promessa em Isaac. E era o Deus que estava cumprindo também a sua promessa em Jacó, em Israel. Ele era esse Deus. Nós devemos então ter convicção de quem é o Deus que nos convoca. Todos nós somos chamados à salvação e também somos chamados a fazer missões. Nós falamos um pouco sobre missões aqui pela manhã. Eu não gostaria de limitar missões aqui a ir, por exemplo, em Santa Luzia do Itaí. Tem alguns irmãos lá hoje, já estão a caminho já de lá para cá. Ou fazer uma campanha de lava-carros, ou pegar as crianças e fazer algum projeto. Tudo isso é bênção, mas eu não quero me limitar a isso. Eu quero que você pense missões comigo como algo de vida. Talvez você não vá para Santa Luzia. Talvez você não vá para o outro lado do mundo, mas você tem uma missão na sua casa como esposo. Talvez você tenha uma missão na sua casa como mãe, como esposa. Talvez você tenha uma missão aqui na igreja. Todos nós temos um chamado. Esse chamado à salvação e o chamado a serviço a Deus. Ou tem alguém aqui que não entende que foi chamado por Deus para servir? Eu acredito que todos que estão aqui entendem que foram chamados a servir. Talvez a gente esteja cambaleando um pouco ainda, se encontrando no corpo, onde de fato eu vou servir, o que de fato é o meu chamado. Mas todos nós temos a convicção de que Deus nos chamou para servi-lo em sua obra. Então, do verso 7 a 9, a gente vai ver o motivo da convocação. Por que Deus então chama a Moisés e aparece para ele nessa sarça. Verso 7 diz o seguinte: disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. E sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hetitas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto
como os egípcios estão oprimindo. Estão oprimindo. Meus irmãos, pelo menos 4 verbos nós conseguimos destacar a partir desse texto. Do motivo por que Deus estava convocando Moisés a essa missão. O primeiro é o verbo ver. O texto diz assim: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. A partir desses 4 verbos que eu vou destacar com os irmãos, eu gostaria de pensar neles com vocês, e tendo em vista o texto original, o hebraico original, e uma possível tradução para cada verbo e cada texto desse aqui. O texto diz: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Uma possível tradução é: examinei atentamente a aflição do meu povo. Uma possível tradução, pegando a partir do original que foi escrito para esse texto, seria que Deus estava dizendo que eu examinei atentamente o quanto o meu povo estava sendo oprimido. Então a gente não tem um Deus que simplesmente vê uma causa, mas um Deus que examina a causa do seu povo. O povo ali não tinha um Deus simplesmente que estava vendo tudo o que estava acontecendo, mas um Deus que estava a par de cada detalhe que estava acontecendo ali. O texto diz: eu examinei atentamente a aflição do meu povo. Não é como eu e você, que às vezes nós passamos por algum lugar, de repente vê alguém necessitado, e a gente olha ali, pensa que a gente poderia parar, poderia dar uma ajuda, de repente poderia comprar um alimento e passou. E a gente viu a situação, mas passou. Logo o sinal fechou, você freia o carro, esqueceu daquela situação e continua a sua viagem. Não é isso. Não é esse ver de Deus aqui. O ver de Deus aqui é um Deus que examina. É um Deus que está percebendo cada detalhe. Meus irmãos, 400 anos é de história. Mais de 400 anos, na verdade. É de história do povo sofrendo no Egito. Geração nascendo, geração morrendo. E Deus vendo a opressão do seu povo. O texto continua ainda e vai dizer que Deus tem escutado, né? Ou tem ouvido. Deus ouviu o clamor do povo. O verbo ouvir. O texto diz: tenho escutado, tenho ouvido o seu clamor. Ainda, como eu disse aos irmãos, uma possível tradução é ouvir de forma atenta. Deus está percebendo tudo o que está acontecendo ali. Eu gostaria então de trazer agora mais uma aplicação para nós aqui. Deus está vendo, Deus está ouvindo de forma atenta cada passo nosso. Cada passo que nós damos. E na igreja, nossas casas, no nosso trabalho, Deus está de forma atenta, vendo todas as coisas. A semana passada, retrasada, domingo retrasado eu ministrei aqui, eu citei o texto de Apocalipse 5. O texto fala dos espíritos, 7 espíritos de Deus que está sobre a terra. Falando da sua onisciência, da sua onipresença, de um Deus que sabe todas as coisas. E Ele sabe tudo de forma detalhada. Já imaginou, meus irmãos, a grandeza desse Deus que nós servimos? Que não só conhece a minha e a sua vida, mas sabe de cada detalhe de nossas vidas. Da minha vida aqui em Aracaju, em Sergipe, no Brasil. Daquele crente que está lá na China, no outro lado do mundo. Deus sabe de tudo, de forma detalhada, de todo mundo. E trata cada um de forma particular. Já pararam para pensar a grandeza desse Deus? Que não há limitação de espaço, de tempo para Ele. Mas é um Deus que está ouvindo tudo. É um Deus que está vendo tudo. E o texto continua aí, vai dizer que eu sei, ou a possível tradução é eu conheço. Eu estou familiarizado com aquilo que está acontecendo com vocês, uma possível tradução. Eu estou no meio de vocês. O povo estava no Egito, mas eles não estavam só. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó estava com eles ali, examinando tudo, ouvindo tudo e esperando o tempo certo. Os irmãos perceberam o milagre que foi na vida de Moisés, diante de tantas crianças que estavam morrendo. E Moisés ali não morre, é poupado, sai do Egito,
encontram uma família, formam uma nova família. Tudo isso é a mão do Deus soberano, guiando. Porque Deus tinha um plano de libertar o seu povo. E ainda o quarto verbo é essa ação de Deus. É o verbo descer. O texto diz, por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios. Então, é um Deus que vê, é um Deus que escuta, é um Deus que conhece e é um Deus que age. Essa é a diferença do nosso Deus, do Yahvé, para os outros deuses das outras nações. Porque o nosso Deus não é um Deus que está apenas longe, não é um Deus apenas transcendente, ele está lá no trono dele, oh, que Deus tão grande. Mas é um Deus imanente, Deus que está perto, e um Deus que desce em favor do seu povo. É um Deus que desce em favor da sua igreja. É o Deus que desce em favor de cada indivíduo de forma particular. É um Deus que desce em favor do seu povo. Não há ninguém, meus irmãos, que se aproxime de Deus com uma causa que Deus não possa julgá-la. Não há ninguém que decida em seu coração viver uma vida santa, viver uma vida de santidade, uma vida de pureza diante de Deus, que não receba diante de Deus um favor. Não há ninguém, porque Ele escuta, vê e desce em direção ao seu povo. Meus irmãos, nós estamos diante de um Deus que vê, que ouve, que conhece e que se inclina ao clamor do seu povo. E a minha pergunta, mais uma vez para os irmãos, você tem convicção no seu coração que você foi chamado por Deus inicialmente para a salvação? E segundo, você tem convicção no seu coração que Deus te chamou para uma obra específica nessa terra, visto que você faz parte de um corpo e como membro do corpo você precisa exercer a sua função, o que Paulo vai falar aos Coríntios. Mas você tem dificuldade com isso? Entenda que você tem um Deus que escuta o seu clamor. A pergunta é, qual foi a última vez que nós oramos a Deus para Deus nos ajudar com relação ao nosso chamado? Qual foi a última vez que nós nos colocamos diante de Deus e disse, Deus, eu estou na igreja, mas eu estou com medo. Eu estou na igreja, mas eu não sei o meu chamado. Eu estou na igreja, eu sei que eu tenho que servir, mas eu não sei qual a direção que o Senhor quer me levar. A pergunta é, como é que nós vamos ter um Deus que desce quando nós estamos hoje aqui, não estamos clamando por Ele, para que Ele de fato desça e julgue a nossa causa? Qual foi a última vez que você se colocou diante de Deus e perguntou, Senhor, como eu posso servir mais no corpo da igreja? Ou Senhor, eu fui colocado para fazer isso na igreja e estou com medo. Será se de fato o Senhor me chamou para isso? Qual foi a última vez que você fez esse exercício? Porque você tem um Deus, eu tenho um Deus que vê, que ouve e que conhece. Mas Ele precisa ter algo a partir de nós, para que Ele possa ver, para que Ele possa ouvir, para que assim Ele desça e julgue a nossa causa. Nós precisamos clamar. O povo estava no Egito sofrendo opressão. E o texto antes, que nós não lemos aqui, diz que eles estavam clamando a Deus. O fardo estava muito pesado e eles estavam clamando ao Deus dos pais deles. Eles não tiveram experiências com Deus. Você já está ali mais da terceira ou quarta geração. Os primeiros que receberam a promessa. Mas eles tinham aquela promessa em seus corações. E o texto diz que Deus ouviu o clamor do seu povo. Então, meus irmãos, não é fácil entender que Deus nos chamou para uma missão, mas ao entender que nós estamos aqui para cumprir uma missão, precisamos clamar ao nosso Deus. E certamente a missão vai trazer alguns desafios. É o que a gente vai ver do verso 10 a 14. Verso 10 e 11 diz o seguinte: Vá, pois agora eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? E a gente se encontra aqui, né, irmãos? Agora em Moisés, perguntando: quem sou eu, né?
Quem sou eu para ir diante do povo e pregar e falar do Senhor? Moisés está dizendo, quem sou eu? Não sei, talvez na mente de Moisés, alguém que matou um egípcio e agora ir lá diante do faraó e dizer, liberta o povo. Quem sou eu para fazer essa obra? Talvez você está aqui e esteja exatamente com esse conflito em seu coração. Quem sou eu para levar esse ministério para frente, para levar esse trabalho para frente? Quem sou eu para governar essa casa, para ser o cabeça do meu lar? Quem sou eu, meu Deus, para agora dar conta da família? Talvez você está aqui e esteja com isso em mente. Quem é você diante de uma obra tão grande, diante de uma obra bem maior? Mas o texto nos diz que Deus fala no verso 12. Deus afirmou, eu estarei com você. Aqui é o que deixa os nossos corações alegres. Quando sabemos que Deus está conosco. Se a obra é dele, é Deus que irá garantir. Deus está conosco. O texto diz, Deus afirmou, verso 12, eu estarei com você. E essa é a prova que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse monte. Meus irmãos, e eu estudando esse texto, eu fiquei maravilhado com essa parte do texto. Preste atenção, irmãos. Moisés, ele está com a sua vida normal. Ele está cuidando de ovelhas. Ele está vivendo a sua vida naturalmente. Nada de novo na vida de Moisés. Mais um dia se inicia, mais uma segunda-feira. Mais um dia que ele precisa tocar o seu trabalho. E ele está ali vivendo a sua vida natural. E Deus diz, aqui, no local que eu tive um encontro com você, onde eu mudei a sua vida da água para o vinho, onde eu transformei você aqui, transformei a sua rota, a sua vida. Quando vocês saírem do Egito, nesse lugar aqui, vocês irão me prestar culto. Deus transforma a mentalidade de Moisés daquilo que ele estava fazendo e que ele achava que a vida dele era só aquilo ali, para algo que Deus tinha superior, para algo que Deus tinha maior. E Deus disse, é a prova que eu estou com você, é que vocês irão me prestar culto aqui neste lugar. No lugar que eu estou falando com você, você trará o povo e vocês me prestarão culto aqui nesse lugar. Meus irmãos, eu não sei como estão os seus planos, eu não sei como está a sua vida, mas você pode ter um encontro sobrenatural com Deus. Deus pode, a partir dessa mensagem, falar ao seu coração e mudar tudo. Assim como ele fez com a vida de Moisés, ele mudou talvez todos os planos de Moisés. Deus pode mudar a minha e a sua vida e nos chamar, a partir do ponto que ele nos convocou, a cultuar o nome dele. Versos 13 e 14. Este vai nos dizer, Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? E lhes direi, verso 14, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. E aqui é onde vem aquela palavrinha nossa, né? E algumas traduções, para ficar simplificado para nós, é Yahvé, Deus que se revela. Uma possível tradução do que Deus se apresentou aqui não é somente o eu sou o que sou, mas eu serei o que serei. Não somente o eu sou o que sou, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas eu serei o que serei. Ou seja, eu não só estive com vocês, com seus pais no passado, mas eu estarei com vocês até o fim. E lá em Apocalipse a gente vai ver Cristo se revelando como aquele que é o alfa e aquele que é o ômega. Primeira letra do alfabeto grego e a última letra. É como se Deus dissesse a Moisés, diga ao povo que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é quem está com eles, e eu vou ser com vocês até o fim dessa jornada. E é como se Deus estivesse dizendo para a gente aqui agora,
que apesar dos nossos temores, apesar das nossas dificuldades, apesar dos nossos medos do futuro, do que vai acontecer comigo, e se eu me envolver mais, o que vai acontecer de mim? Deus está dizendo, eu fui com vocês e eu serei com vocês. Eu sou o Yahvé. Eu sou o Deus que está com vocês até o fim. Fale ao povo isso. Meus irmãos, Hebreus, para a gente finalizar a nossa mensagem, gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 3, verso de 1 a 6. Diz assim, portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote, que confessamos. Ele foi fiel àquele que havia constituído. Assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Da mesma forma que o construtor de uma casa de mais honra do que a própria casa, pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Texto de Hebreus, para a gente encerrar a nossa mensagem, faz uma comparação de Cristo e Moisés e diz que Cristo é superior a Moisés e que nós somos essa casa que ele nos edificou. Então, meu irmão, se você está aqui nessa noite, meu irmão, minha irmã, Deus te chamou para a salvação e Deus te deu uma missão de representar o nome dele nessa terra. Você precisa representar Cristo no seu lar. Você tem um chamado por Deus. Você precisa servir a Deus na obra do Senhor. Você precisa servir a Deus em missões. Nós precisamos estar engajados nessa missão que Deus nos chamou e nos alistou. Todos nós somos chamados a servir a Deus. Mas como disse o autor aos Hebreus, se de fato Cristo nos chamou, ou se de repente você está aqui e não sente nem cosquinha do seu chamado, talvez esse seja o momento de você refletir. Que não há ninguém que recebeu a salvação em Deus, em Cristo Jesus, que não foi convocado e alistado a fazer missão, a ser um missionário de Deus, a ser um embaixador de Cristo nessa terra. O seu lar, o seu trabalho, na igreja. Se você está aqui, é porque Deus te chamou e Deus te alistou. Eu concluo dizendo que todos nós estamos aqui, certamente nós somos chamados por Deus. Ele se revelou a nós semelhante ao que fez com Moisés diante da sarça ardente. Moisés ficou admirado em ver a sarça que queimava e não se consumia. Nós também ficamos admirados com a cruz de Cristo, que ao contrário da sarça, consumiu o nosso Cristo e o levou até a morte. Mas o eu sou não ficou na morte, ele ressuscitou ao terceiro dia e nos deu uma missão: ide por todo o mundo e pregue o evangelho a toda a criatura. Então, nós que estamos aqui, certamente ficamos admirados também, não com a sarça que pega fogo, mas com a cruz que queimou, que esmagou o nosso Cristo, mas que a morte não pôde o prender. Ele ressuscitou ao terceiro dia e nos comissionou a ir por todo mundo e pregar a todas as nações. Então, meus irmãos, você que está aqui nessa noite, eu quero te dizer, você tem um chamado e você tem uma missão. Se você ainda não sabe qual é o seu chamado e qual é a sua missão, ore a Deus. Certamente Ele vai se revelar a você. Amém? Vamos orar?